A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família de uma forma extraordinária. Quem esteve aqui com a gente na conferência profética, faz assim com a mão. Oh, glória a Deus! Você viu que Deus colocou, enviou profetas para vir falar conosco, falando de novas estações, né? Temos ali o nosso banner, ali na entrada, que nós não vamos tirar, né, durante o ano, para você ir ali tirar uma foto. E sempre está lembrando que Deus está te conduzindo para uma nova estação, né? Então nós falamos então sobre mudança de estação, mas hoje Deus nos chama para a mesa para nos lembrar de uma coisa: não existe nova estação sem discernimento espiritual. Estação muda, anos mudam, mas nem todos mudam por dentro, que é o que mais Deus está interessado. A ceia que você acabou de participar não é um ritual para marcar o tempo, é um altar para alinhar o seu coração. É o tempo de alinhamento. Discernir o tempo é mais que perceber mudanças. Lá no texto de 1 Coríntios 11, 28, 29, diz assim: examine-se. A minha tradução da Joyce Meyer, uma Bíblia nova, amplificada dela, ela traz do grego, do original, e ela então amplia o significado para nós, às vezes que temos dificuldade, né, para entender. Então ela pega várias coisas, textos, desde Gênesis a Apocalipse, explanando de uma forma simples o que o texto está dizendo lá no original. Na livraria, eu creio que ainda tem, porque uma já foi minha que eu ganhei do meu aniversário, que será esse mês, dia 28, né? Então eu ganhei a minha e já estou rabiscando ela, já estou, coloquei até aquelas coisas assim para me saber onde que está cada livro o mais rápido possível, porque é uma Bíblia de estudo. Então quando Deus fala com você, você tem que risca ali, risca ali. E outra coisa que eu percebi, irmãos, antes de entrar aqui, que é discernindo também o Espírito, a gente está ficando preguiçoso para folhear a Bíblia. Eu quero fazer um teste com você, eu desafio você, pegar a sua Bíblia, colocar um cronômetro para você abrir certinho, onde que está Esdras, Eclesiastes, Jeremias, sem olhar no celular, direitinho. Atos, Efésios, 1 Pedro, onde que está aqueles livros pequenininhos? Naum, onde que está? Sabe o que está acontecendo? Está ficando preguiçoso, entrando nessa mídia digital que não faz o crente ser seguro. Um crente que não sabe guardar na memória aquilo que traz esperança. Porque está muito fácil, só ler ali, apertou, você digita alma, aparece um monte de versículo. Você digita coração, aparece um monte de versículo. Mas na hora que não tiver nada digital, e aí? Você precisa aprender Bíblia no papel, irmão. Porque a nossa mente, ela é como um plástico, diz a neurociência, neuroplasticidade. Ela aprende por repetição. Então você lê, você declara e você escreve. Agora, se você fica só lendo no celular, você vai aprender alguma coisa? Já esqueceu. Vai virar crente meia boca.
e vai ficar alimentando de coisas digitais, que não são profundas. Qualquer um vai ser seu pastor. E eu vou te dizer, você tem pastor, você tem líder nessa casa. Então aprenda a manusear de volta. Aprenda a voltar ao primeiro amor, a folhear a Bíblia. Quantos trouxeram a sua Bíblia de papel essa noite? Vai levantar. Está vendo que é poucos? É poucos. A minha de estudo ficou lá porque ela é grossa, ela é leposa. E a minha que eu manuseio com facilidade, eu esqueci que tinha dado para minha mãe. Eu cheguei na casa dela semana passada, eu falei: mãe, essa Bíblia é minha. Ela falou: não é não. Eu falei: me dá ela de volta. Ela falou: você me deu e daqui você não tira. Então eu estou sem Bíblia para carregar na bolsa, mas eu vou adquirir. Examine-se, então, a Joyce Meyer coloca: cuidadosamente o homem a si mesmo. Ou seja, eu preciso discernir o tempo, que não é prever o futuro, é entender o que Deus está tratando em mim agora. Algo Deus está tratando em mim, algo Deus está trabalhando em mim agora. Muitos querem uma nova estação, mas não querem exame, não querem arrependimento e nem ajuste. Paulo nesse texto não fala de condenação, ele fala de consciência espiritual. Quem não discerne a mesa repete ciclos. Mesmo em nova estação, está na hora de você quebrar ciclos. Mesmo em nova estação, meu irmão. Eu não quero repetir ciclo, agora eu não sei você. Exemplo disso, vou te dar um grande exemplo aqui. O texto está lá em Marcos 11:13. Marcos 11:13. Vendo de longe. Quem que estava vendo de longe? Jesus. Uma figueira com folhas. Uma o quê? Figueira com... Ele tinha o quê? Com folhas. Estava verdinha, estava bonitinha, né? Foi ver se nela achava alguma coisa. E aproximando-se dela, nada achou senão folhas. Porque não era tempo de figos. Olha só, a primeira vista, a primeira impressão, parece que Jesus foi injusto. Mas Marco registra isso aqui porque o sentido é outro. No contexto agrícola, vamos lá, na Palestina havia 3 fases ligadas à figueira. Quantas fases? 3 fases ligadas à figueira. Broto inicial, que é os figos temporãos, que é chamado taques. Apareciam antes das folhas, eram pequenos, mas comestíveis. Vocês lembram aqui de alguma planta que você vê folhagem verde e que você fala assim: se eu for até ela, eu vou achar brotinho e é comestível? Vai, irmãos? Não lembra de nenhuma? Goiaba, gente. Vocês não é do meu tempo, então? Menino abençoado. Menino que, olha, sobe no pé de goiabeira para pegar brotinho. É só menino abençoado para fazer isso. Não tinha o fruto ainda pronto, mas ia lá comer o brotinho, porque sabia que ia achar o brotinho. Tinha folha verde, mas tinha o brotinho. Manga tem brotinho, mas só no seu devido tempo. Caju, no seu devido tempo.
Agora o 2, se a árvore tinha folhas, normalmente já deveria ter figos iniciais. 3, figos maduros só vinham mais tarde na estação certa. É igual o nosso caju, nossa manga. Então Marco diz que não era tempo de figos maduros, mas era tempo dos figos iniciais. Então por que Jesus foi lá esperando fruto? Você parou para pensar isso? Ele sendo Deus poderoso, onisciente, onipotente, conhecedor dos tempos, por que ele foi lá? A árvore, a figueira estava cheia de folhas. As folhas eram um sinal externo de que deveria haver fruto inicial. Agora eu quero te dizer, ela prometia o que não entregava. Quantos de nós estamos na igreja prometendo e não estamos entregando? Estamos como aquele que vive, mas estamos mortos. A folha parece que está verdinha. Está tudo vivo dentro da igreja, servindo no som, servindo na diaconia, servindo nos casais, servindo no kids, na dança, servindo no louvor. Está tudo parecendo verdinho, lindo e maravilhoso, mas não tem fruto. A quem mesmo que você quer enganar? Como que você vai para uma próxima estação ainda só com folhinhas verdes? Por quê? Deus não quer repetir na sua vida lições básicas. O que é lição básica? É lição de comportamento, mudança de vida, estilo de vida, transformação, caráter de Cristo. Estilo de vida principalmente. Irmãos, a aliança aqui, a próxima estação exige maturidade emocional, espiritual e relacional. Quantas vezes você está como folha verde, parecendo que tem fruto, mas é imaturo. É imaturo porque você é reclamão, é reclamona, murmurador. Porque eu fiz, é imaturo dentro de casa, é imaturo espiritualmente. Toda vez vem conversar com os líderes, pastores, traz o mesmo problema, a mesma causa do ano passado, retrasado, do ano 2014. E está na mesma ladainha, porque a estação passou, mas você não quebrou o ciclo que é na sua mente, que é na sua vida espiritual. Você não entendeu o que é a mesa de Cristo. Você ainda não entendeu o que é a aliança. O relacional, meu Deus e meu Deus e meu Pai. Como você relaciona dentro da sua casa com os seus? Ei, marido, é xingando essa mulher? É falando palavras ríspidas, grosserias com essa esposa? Como é que você tem tratado? Mulher é essa, esse homem que Deus te deu. Primeiro é dentro de casa. Os palavrões que você está acostumado a dizer, é normal, nada a ver. Todo mundo fala, você é todo mundo?
Tem alguns palavrões que ainda estão na boca dos crentes, que falam, escapuliu nada, irmão. Você já é crente, cristão, já conhece a palavra de Deus, já é para você estar mudado há muito tempo. Já era para estar a santidade, estar na sua boca, na sua alma, internalizado. Qualquer coisa você fala assim, vai tomar naquele lugar, né? Qualquer coisa você fala assim, aquela palavra que começa com P, termina com A. Aí você fala, não, no dicionário fala que não tem significado. Tem sim, popularmente aqui no Brasil é um palavrão. Quando é que você vai limpar essa boca sua com o sangue de Jesus? Porque o sangue dele valeu um preço precioso. Não brinquemos de ser cristãos. Você tem uma aliança. Você tem uma aliança com Deus Todo-Poderoso. Hebreus 13, 20. Diz assim: o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a nosso Senhor Jesus. Dentre os mortos, Ele ressuscitou. Acabamos de cantar. Ressuscitou. Não foi? Ó morte, onde estás? Foi um tapa na cara da morte. Mas o que você tem feito diante desse tapa que Jesus deu na cara da morte? Você está anulando com seu posicionamento de imaturo, menino na fé, envergonhando o evangelho, como se não tivesse aliança, compromisso. Pois eu quero te dizer que a aliança não tem mistura, porque a aliança é feita do quê? Ouro se mistura com outro material. Então ouro mais ouro é o quê? Então Gênesis diz o quê? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Você é quem? Você então é imagem e semelhança daquele que te criou. Então viva como aquele que te criou. Você tem uma identidade, e a sua identidade é celestial, é santa, é pura. Não tem corrupção nessa aliança. Essa aliança é respeitosa. Essa aliança, você que é casado, alguém olha para o seu dedo, já diz, é compromissado. Tem uma responsabilidade, tem uma família. É assim no mundo espiritual. Você tem um pacto com Cristo. Você tem responsabilidade, você tem um compromisso. Mas o irmão, a irmã, e daí que o irmão e a irmã diante de Deus é você que vai responder diante do amado. É você. Para de querer misturar a sua aliança. Não tem como. Não funde com outro material. Deus está te chamando novamente para a original. O original. O teu Criador é o original, o santo, perfeito. E Ele te leva lá na origem dos frutos de Gálatas. Qual que é os frutos de Gálatas? Amor. Tá tendo amor aí, irmão? Amor não fingido, tá? Amor a começar com a sua esposa e com seu marido. Amor a começar com seus filhos, né? Chamando ele daquele nome que começa com D e termina com, a gente chama de engraçado, né? Mas eu já falei. Porque ao contrário de graça é o quê? Aí você quer que o seu filho vira o quê? Tudo que você fala e profere tem vida. Ele vai, ele volta. Ele vai
e volta. Paz, amor, está tendo paz? Que mais? Mansidão, domínio próprio. Domínio próprio. Você que é patrão, quer ganhar tudo no grito, porque é o seu funcionário. Ei, quer ganhar o funcionário? Seja você um cristão de referência. Quer ganhar seus funcionários? Quer ter respeito? É com autoridade, mas essa autoridade ela é misturada com unção. Não é com autoritarismo, não. Aí na hora que você vê aqui, você é um cordeirinho, mas lá fora tá como um cão. Que os seus funcionários não querem saber na onde você congrega. E não fala que aqui não é vinho novo, não. Tá queimando nosso filme. É melhor falar que você nem é crente, que aí vai queimar o filme do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque aí depois fala assim, ó, eu ser crente como meu patrão, quer não. Eu ser crente como meu vizinho, que grita com a esposa, daqui eu tô ouvindo, ó. Eu sou crente como ele que grita com os filhos. Mudança. Quer ir para a nova estação? Vai com mudança de pensamento, de mentalidade, de espiritualidade. Estação são temporárias. Emoções são variáveis. Mas a aliança, ela permanece. Ela permanece. Ô, gente, está achando que é fácil ficar com o pastor Daniel, ainda mais agora ele operado? Todo mundo está perguntando, né? O que foi com ele? Porque ele não para. Ele fica postando as coisas. Aí o povo fica perguntando, o que aconteceu? Foi atropelado? Não, irmão, não foi atropelado, não. Simplesmente deu então no estômago dele algumas úlceras. E como tem um histórico da família dele, que pai e mãe morreu com câncer, então decidiu operar. Então tirou mais da metade do estômago. Então virou uma bariátrica. Então ele tinha mais de 100 quilos. Emagreceu, virou o quê? Tudo pele aqui, ainda mais na papada. E ele então não queria mais nem tirar foto. Então ele é uma figura pública aqui em Cuiabá. Já lá também referência em São Paulo. E aí ele falou assim, as fotos estão saindo tudo estranha, meu bem. Aqui tudo enrugada. Então não queria tirar foto comigo. Eu falei, não, bem, para com isso. Você está bonito. Não, não estou não. Decidiu então tirar a pele. Agora você imagina um homem costuradinho, manhoso. Porque a mulher, ela é firme, mulher é forte. Mas o homem, ele tem que estar preparando muitos meses psicologicamente. Aí ele diz para mim, eu vejo, olho para ele, primeira coisa a doutora disse, olha só, eu estou falando isso aqui porque estou falando de estações e que a gente tem que ter domínio próprio, porque eu sou também uma árvore que tenho folhas, mas eu tenho que dar fruto. E para mim, deixa eu te falar uma coisa, para mim não é fácil. Lembrando aqui do pastor Felipe, vou voltar a falar de novo. Ele falando para a gente lá na mesa, lá, vocês viram que ele revelou que ele é autista, certo? E depois lá na mesa ele estava dizendo assim, eu tinha um tempo, pastora Keila, que eu pedi a Deus a morte. E eu entendi o que ele estava dizendo. Eu falei, por quê, pastor? Porque eu fui diagnosticado com, não era nem nível 1, nem nível 2. Então eu fico oscilando nível 1, nível 2, ou eu era normal. Eu não sabia se eu era normal ou anormal.
falei, te entendo perfeitamente, pastor, porque eu vivo isso. Porque tem hora eu penso que sou normal, tem hora eu estou anormal. Porque eu hoje também tenho limitações. Contei a minha história também para ele. Ele achou, falou assim, meu Deus, pastora. Falei, então hoje eu vivo com limitações. Tem dia que eu estou assim, meses, semanas de boa, aleluia, vendo o céu tudo lindo, e de repente algum gatilho acontece, o ciclo muda, eu começo a ciclar, e de repente já vou lá para outro polo, que aí eu fico tão quieta, não quero nada, irritada, deprê. Mas eu sei qual é o meu diagnóstico. Já estou medicada, tá? 3 gotinhas de manhã, de tarde, de noite, tudo certo. Tudo certo. E aí, quando eu estou nesse polo, e o que acontece? Meu marido decide operar. E aí exige o quê? Paciência, cuidado, né? Ele tem mais paciência comigo do que eu com ele. Eu confesso, ele é um amor de marido. Ele é um marido maravilhoso, de fato. E aí ele pegou e falou assim, chegamos em casa, a doutora falou assim, você vai fazer sopa para ele. Ele não pode pimenta. Ele não pode isso, aquilo, outro. Tá bom, doutora. E também por hoje, nada de caminhada, por esses dias. Quando ele for melhorando, ele pode dar pequenas caminhadas. Falei, tá bom. Chegamos em casa com os remédios e tal. Eu preparei a sopa. Estava preparando a sopa. De repente ele passa por detrás de mim. Vem, abre a geladeira. Pega rapidamente, sem eu ver, um queijo. E coloca o queijo na... Eu olho para ele e falo, você tá de brincadeira comigo? É sério isso? Aí ele fez... A minha vontade, irmãos, era pegar e tacar o dedo na goela dele e arrancar aquele queijo. Mas eu respirei bem fundo. Falei, amor, você ouviu o que a doutora falou, né, meu bem? Então, já que você já está com queijo aí, mastiga bem devagarinho, para não inchar, tá? Tá bom. Aí... ele pegou, meus irmãos, de madrugada começou a doer muito a cabeça dele, porque o remédio foi um pouco errado, sabe? Que a doutora lá passou, foi muito fraco na verdade, o tipo da cirurgia. E ele ficou com muita dor de cabeça, ao invés de ele me chamar, né? Não, eu 00:30 procuro aquele homem na cama, cadê ele, Jesus? Eu falei, Senhor, onde que está? Procurei na casa inteira. Ele estava lá na rua do condomínio andando. Eu falo, homem de Deus. Aí, 5:30 da manhã. 5:30 da manhã. Ele grita, Keila! Eu levanto desesperada. Que foi, meu bem? Eu sonhei que estava arrancando tudo o negócio do meu rosto. E eu tirei. Eu falei, não, onde que está, meu Deus, está sangue. Eu olhei para a cara dele, eu limpei ele assim, desesperado. Irmãos, ele tirou toda a faixa do rosto dele. Irmãos, eu tive que falar, Jesus, me segura. E aí eu falei, aí ele, enrola aqui em mim de novo. Ele vai dizer... Eu falei, eu vou enrolar em você de novo, meu bem. Enrolei de novo, com muita paciência. E aí eu fiz aquela apertadinha, igual eu vi a enfermeira fazendo. Ele, ai, não precisa apertar. Era para dar uma descontada. Era para dar uma descontada. E depois, irmãos, o que esse homem faz comigo? Tem mais.
que essa foi para acabar com o piqui do Goiás. Ele me driblou. Ele pegou o carro. Porque agora ele está igual o 007. Todo enfaixado. Aí ele põe um boné para ninguém reconhecer. Ele foi no mercado e ele comprou tudo que a médica falou que não é para ele comer. Sabe aqueles Doritos que tem um monte de condimento que é até vermelho, coisa picante. Quando olhei, ele estava lá no pote comendo crack, crack, crack. E eu falei, Deus, eu preciso ter paciência. E eu estou naquele momento que a Dai hoje viu pela manhã, hoje Dai foi fazer, porque hoje é domingo. Lá não fazia a drenagem. E a Dai foi fazer a drenagem. E ela viu tanto que eu estou sofrendo. O tanto que eu tenho que mostrar para Deus o meu fruto. Porque ele está no computador, assim, ó, normal. O que você está fazendo, amor? Estou trabalhando. Aí eu volto. Mas de repente, quando eu volto novamente, vai assim, ai. O que foi, amor? Tá doendo, amor. Tá doendo demais. Não pode me ver. Se ele me vê, ele reclama que está doendo. Assiste futebolzinho dele normal, brinca com as cadelas normal lá, mas me viu, ai, ai. E para uma pessoa que tem as limitações como eu tenho, isso é altamente irritante. Você não tem noção. O que eu tenho passado? Eu falei, Deus, o Senhor elevou a régua, o nível da régua de provação, de estação na minha vida, para poder lidar com tudo isso. Cuidar do meu emocional, do meu espiritual, da minha relação com Ele, para não estressar, para me cuidar dEle. Isso é discernimento de maturidade. Se você não age dessa forma na sua casa, deixa eu te contar uma coisa, você não está pronto para ir para a próxima estação ainda. Para ir para a próxima estação, requer processo de maturidade. Requer processo do quê? Maturidade. Por quê? Porque essa aliança com Jesus vai fazer você ser curado dentro dos seus relacionamentos, feridas que vão ser tratadas, alianças que precisam ser honradas. Discernir o corpo é discernir a igreja como um todo. Eu faço parte de uma igreja. Você é membro do corpo de Cristo. E servir a Deus não é servir, fala assim, estou servindo, não sou reconhecido. Você quer ser reconhecido, irmão? Olha, dá licença, hein? Aqui não é um lugar de ser reconhecido, aqui é o lugar de servir. Quem quer ser maior, que seja o menor, que sirvam a todos, diz a palavra de Deus. Maturação é você ter comunhão com os irmãos, é você reconhecer a autoridade. Reconhecer? Oh, irmãos, se alguns líderes, algumas pessoas vêm falar com você, você vai falar amém, irmãos, assim seja. Não fala assim com uma boca dura de pessoas mal educadas, que não teve limites nas suas infâncias, porque pessoas que, é um espelho da sua infância, é um espelho de como não foi bem educado, né? Porque os líderes ou pastores chegam para falar com alguns, né? E aí eles falam assim, quem é você? Hoje é culto de ceia, né? Hoje eu posso falar. Então quem é os visitantes? Não assusta não, porque é assim.
Você já vai entrando sabendo que você precisa de entrar no esquadro de Jesus. Que Jesus está chamando você. É para viver uma vida com Ele linda. Mas nós somos irmãos em Cristo. E como qualquer família, tem ajuste. Tem ajuste. Então quando alguém falar para você, irmão, vamos fazer isso. Essa é a orientação. Essa daqui é a direção. Amém. Porque então, ele está falando, porque eu e o meu bem já dissemos. Está vindo de cima. Unidade, que é você abraçar. Estar junto. A mudança de estação não é pressa. É preparação. Jesus ensina lá em Lucas 22:15. Desejei muito comer convosco esta Páscoa. Ele foi? Não, porque ele sabia que há tempo para todas as coisas. Jesus sabia que estava diante da cruz. Mesmo assim parou para a mesa. Ele não acelerou o propósito. Ele honrou o tempo. Tanto é que ele dizia: ainda não é chegada a minha hora. Ei, você está discernindo o seu tempo? Ainda não é chegada a minha hora. E tem gente que já quer ir. Calma. Discerna o tempo. 2026 não será um ano para correr. Será um ano para andar com clareza. Deus não acelera quem ainda não amadureceu. Como eu disse aqui, de manhã, a Zara, minha sobrinha, ela está com 1 ano e 2 meses. A Zara, ela aprendeu a andar agora. Se você falar assim, corre Zara, dá uma pressão nela, o que vai acontecer? Ela vai cair. Porque ela ainda está aprendendo a andar. Ela não está no processo, na fase de correr. Deus não vai fazer isso com você. Oh! A mesa como marco de transição hoje é. A ceia não é apenas memória do que Jesus fez. É discernimento do que Ele está preparando para você, para sua casa, para sua família. Eita glória! Não estamos na nova estação sem consciência. Você vai entrar em nova estação com consciência. Não avançamos sem alinhamento. Agora, antes de 2026, você vai alinhar. Amém? Não celebramos o futuro sem honrar aliança. Primeiro com Deus. Você conheceu Jesus? Você é cristão? Então ande como Cristo andou. Honre essa aliança. Não celebramos o futuro sem honrar a aliança. Nova estação começa Onde começa a nova estação, irmão? Na mente. Se firma na aliança e se sustenta no tempo de Deus. Então hoje, o pessoal do louvor está aqui já? Hoje Deus está nos preparando para uma estação mais consciente, mais identidade dEle, originalidade dEle e menos de nós. Fique de pé no seu lugar. Quero orar com você, que ainda é um cristão, que Jesus está olhando para você e está falando, só está verde. Estou encontrando só folhagem verde, não tem nem brotinho. Você acha que você engana quem? Você acha que engana quem? Com os comportamentos que não agradam ao Senhor. Darabachara la manara la bachara la manara la ye. Oh la manachaya. Oh Senhor, você vai fazer a sua oração com essa música aqui. Você conhece, mas feche seus olhos. Arabachaya.
Você é o templo. Sou teu altar. Com certeza. Sacrifício vivo eu quero oferecer. Teu fogo arde em mim. Jesus. E muda o meu viver. Pede pro Senhor mudar o seu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Que o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias. Chega de coisas vazias para Jesus. Avivamento. Lamanachara, lamanara, labachuri, canta, labachaia.